Boa noite a todos. É estranho, né, falar boa noite com o sol a pino desse jeito, mas depois das 18 horas é boa noite mesmo. Vamos começar então mais uma reunião de estudo, de perguntas. Como falado, vocês podem fazer pergunta. Nós vamos priorizar responder as perguntas realizadas aqui. Tem bastantes aqui que não foram respondidas, mas a gente sempre prioriza as que foram feitas na noite de hoje, né? E lembrando que, como também foi dito, a gente tem estudado a doutrina espírita há muitos anos, mas não temos todas as respostas. Então nós nos esforçamos aqui para buscar a melhor resposta dentro daquele conteúdo que a gente tem, dentro da nossa própria evolução intelecto-moral. E cabe a vocês também, se não ficarem satisfeitos, fazerem a pergunta de outra forma, pesquisarem outros livros. A gente sempre busca referenciar nossas respostas em livros, né, onde a gente leu, onde a gente estudou, para que não seja apenas uma opinião pessoal de cada um de nós. Então vamos começar. Tiago, você pode começar para a gente? Pessoal, boa noite. Satisfação para a gente estar aqui novamente. Vamos lá. Tem uma novela na Globo que o personagem vê e fala com os espíritos, e por isso foi internado como louco em uma clínica psiquiátrica. Isso pode acontecer? Como a psicologia pode ajudar? A espiritualidade não ajuda? Vamos lá por partes. Isso pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer. Uma pessoa que sai por aí no meio da rua e não consegue filtrar as mensagens que a espiritualidade traz, principalmente por falta de um estudo e por falta de disciplina, e ele dá passividade a todo momento, e ele vê e conversa com o espírito a todo momento e não respeita a hora nem lugar, principalmente médiuns, né, que a gente chama de incorporação, né, ou de psicofonia, que o espírito dá a comunicação, utiliza do aparelho fonador dele, né, para dar a comunicação. Se o encarnado, o médium, ele não consegue dar passividade, ou melhor, se ele não consegue ter disciplina e dar essa comunicação a qualquer hora, isso pode ser suscetível de alguém olhar e falar assim: nossa, isso é esquizofrenia, isso é, né, psicopatia na certa, vamos colocar numa clínica psiquiátrica. Então isso pode acontecer sim. A psiquiatria, gente, a gente tem que entender que a psiquiatria ela sempre olhou meio enviesado para nós espíritas. Eles sempre deixaram os olhos meio que assim, né, em cima da gente. Ou seja, esse pessoal aí tem um tino para ser meio doido, né, então vamos ficar de cima deles. Eu lembro que o Chico, quando ele teve uma época que ele fez uma reunião na casa dele, por 2 anos, sem ter nenhum frequentador. Ele começou a reunião, não ia ninguém, aí ele falou assim: vou parar a reunião. Pegou o livro, colocou debaixo do braço e ia embora. Aí o Emmanuel virou para ele e falou assim: não, começa a reunião na hora marcada, né, lê o Evangelho, não termina a reunião antes de 2 horas de reunião. Pode ir lá, nós também desencarnados também precisamos de ler o Evangelho. E o Chico ia para o local, né, não era na casa dele, me desculpem, eu não lembro o nome do centro já, e ele ia para o local, fazia a reunião toda. O Emmanuel disse que foi o momento que ele mais desenvolveu a clarividência dele, foi durante esse período. Então ele ia lá e começava a conversar com os espíritos, via os espíritos e conversava. Aí as irmãs do Chico, 2 irmãs dele conversando, um dia elas chegaram na porta do centro, olharam e falaram assim: gente, o que a gente faz com esse menino? Olha lá, conversando sozinho, né? Ele estava conversando com o espírito. Aí a outra irmã virou para ele e falou assim, virou para a outra irmã e disse assim: não, relaxa, enquanto ele não estiver mordendo, a gente não interna. Na hora que começar a morder, a gente interna. Então assim, a psiquiatria sempre andou meio que olhando para cima da gente, né? Basta a gente lembrar que até 100 anos atrás, existiam diagnósticos, delírio espírita episódico, delírio espiritoide, existiam diagnósticos dentro da psiquiatria, para encaixar espírita lá dentro. Por que a gente sempre recomenda para o médium? Quer desenvolver mediunidade? Né? Quer educar a mediunidade? Né? Como o João Bob costuma falar? Vai para uma casa espírita e estuda. Estuda, porque o estudo é justamente para aprender a não dar essas passividades em horas e locais não apropriados. Então, quando a pessoa começa a dar esse direcionamento para a mediunidade dela, né, coisas que a gente pode entender aqui. A mediunidade provoca loucura?
Kardec estudou isso no Livro dos Médiuns. Então, uma das coisas que a pessoa pode estar perguntando aqui, será que então foi a mediunidade do rapaz que provoca uma loucura do fato dele ser internado? Não, isso não acontece. A mediunidade, na verdade, ela é uma defesa, ela é um fator protetor contra a loucura, porque ela finca os dois pés na realidade, tanto desse mundo quanto do outro mundo. Então, se a pessoa conseguir lidar com isso, beleza, ela consegue lidar com a situação de uma forma lúcida. Então, mediunidade não provoca loucura. Às vezes, o que pode acontecer é o médium já ter uma propensão para desenvolver uma psicopatia. Aí, na hora que ele começa a ver espírito, ele já tem a propensão. Aí, aquilo dá o start e ele pode, sim, desenvolver uma esquizofrenia sendo médium, né? Mas ela não causa a esquizofrenia, certo? Então, isso pode acontecer, pode, dependendo de como que o médium lida com a sua mediunidade. Se ele trabalhar, se ele educar e se ele trabalhar de uma forma disciplinada, isso não vai acontecer. A psicologia pode ajudar fazendo uma análise, né? Fazendo uma análise da pessoa. Por exemplo, dentro das instituições psiquiátricas, você tem vários internos que estão lá por causa de obsessão. Simples e pura obsessão, né? É médium, não consegue ter essa disciplina, o espírito começa a se comunicar, o pessoal acha que é esquizofrênico, é doido, coloca na instituição. Tem uma tese de doutorado, eu não vou me lembrar o nome, mas é muito fácil, você coloca no Google lá, tese de doutorado em instituição psiquiátrica, vai te cair lá esse estudo. Fizeram um estudo com grupos controle, né, e pessoas que receberam um auxílio mediúnico, então entraram numa instituição psiquiátrica, fizeram reuniões mediúnicas, separaram um grupo, para esse aqui a gente vai fazer trabalho mediúnico, para esse grupo não. O grupo que eles fizeram trabalho mediúnico teve uma melhora muito mais rápida do que aquele grupo que não recebeu o trabalho mediúnico. Ou seja, já nos dizendo que muitas das pessoas que estão ali é por causa de obsessão. Então, a psicologia pode ajudar fazendo um trabalho de análise. Quando você senta com a pessoa e conversa e analisa, você vai começar a perceber isso. Se aquilo que ela está demonstrando é dela, é uma esquizofrenia mesmo, é uma psicopatia, ou não, ou apenas é uma interferência que ela está recebendo. Aí, se o psicólogo não for espiritualista, ele encaminha para alguém que consegue lidar melhor com isso, tá? A espiritualidade não ajuda? Lógico que a espiritualidade ajuda. Ela está a todo momento tentando ajudar, só que isso vai depender mais da disciplina do médium, né, da pessoa, dali do encarnado, do que da espiritualidade, né? A gente relembra sempre a pergunta 501. Por que a ação dos espíritos a nosso respeito é oculta? Aí os espíritos respondem assim, porque eles agem de uma forma para não tolher o vosso livre-arbítrio. Então, se a pessoa que decide dar essa passividade, a espiritualidade não pode fazer nada. Ela pode chegar e dar um assopro e aconselhar, mas se a pessoa não ouve, o que eles podem fazer? Então, sim, a espiritualidade ajuda, está sempre do lado, tentando fazer alguma coisa. Boa noite, pessoal. É bom estar aqui novamente. A pergunta que nos chegou aqui é a seguinte: por que dizem que no Espiritismo não existe céu nem inferno? Porque iria de encontro com a justiça divina, porque iria de encontro com a justiça e com a misericórdia divina. E não é porque diz isso na doutrina espírita, que não existe céu nem inferno como a teologia convencional concebe. É importante a gente citar isso aqui, porque o céu e o inferno criado por nós mesmos, plasmado por nós mesmos, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, esse sim existe. Então, vocês podem me dizer que existem muita gente vivendo o céu aqui na Terra? Sim. Muita gente vivendo o inferno aqui na Terra? Também. Porque isso vai com a atmosfera interior, que cada um cultiva e leva junto com você. A desencarnação, ela só vai deixar essa realidade mais visível, né, na vida de todos os espíritos que desencarnaram. Agora, é muito comum, é muito importante a gente compreender o seguinte, porque às vezes a gente compreende que desencarnou, ou a gente vai para o umbral, ou a gente vai para as colônias espirituais. Não é bem assim, não. O que ocorre com o processo da desencarnação são algumas etapas que precisam ser melhor explicadas. Porque o que ocorre? Quando a pessoa acaba de desencarnar, ela passa por um momento de agitação mental, ela passa por um momento de perturbação.
Depois que ela passa por esse momento de perturbação, geralmente, quando ela já retoma a sua primeira lucidez, vamos dizer assim, uma lucidez um pouco maior do que aquele primeiro momento da desencarnação, o espírito geralmente ele se apega às suas atividades cotidianas, né? Seja de trabalho, seja em casa, apegado ao lar, porque muitas das vezes ele ainda não sabe que desencarnou. Por quê? Porque o nosso ponto de referência, aquilo que o nosso psiquismo ele constrói ao longo da nossa reencarnação, é a Terra, é o mundo material. Vocês querem ver o exemplo? Quando um marimbondo faz casinha no alpendre da casa da gente, a gente vai lá e destrói a casa dos marimbondos, coloca fogo. Os marimbondos não ficam rodando ali por algum tempo antes de ir embora? Porque o ponto de referência que eles tinham era aquela casa. Nós também, quando a gente desencarnar, o nosso ponto de referência, que a gente construiu psiquicamente, vai ser o plano, a Terra, aqui, a crosta terrestre. Então a gente ainda fica aqui por algum tempo. Depois que a gente se conscientiza da desencarnação, que a gente sabe que já morreu, aí entre aspas, aí sim a gente é atraído de acordo com as nossas preferências, de acordo com os nossos pensamentos. Isso, na maior parte das vezes, não é de maneira imediata. A gente não desencarna aqui e vai para um umbral direto, ou desencarna e vai para nosso lar direto. A gente desencarna, passa por um momento de agitação, e depois que a gente se conscientiza que já não pertence mais ao número de encarnados no mundo, como cita André Luiz no primeiro parágrafo do livro Nosso Lar, aí sim a gente é atraído de acordo com as nossas vontades, de acordo com os nossos pensamentos, né? Existem aquele livro, se eu não me engano, é do Ranieri, orientado pelo espírito de André Luiz, que chama Sexo Além da Morte. Ele fala de diversas colônias que a gente vai sendo atraído de acordo com as nossas viciações. Lá ele cita uma colônia de quem é desvirtuado no campo sexual. Mas no livro Memórias de um Toxicômano, por exemplo, pelo espírito Tiago, né, que até um médium de Formiga que psicografou o livro, ele já fala das regiões dos drogadictos, né, que eles vão para lá em busca de continuar dando vazão às suas viciações, né? Mas esse dar vazão às nossas viciações, ele só ocorre depois de que a gente já se conscientiza, que já não pertence mais ao número de encarnado, em que a gente já cai em si, que já não está mais encarnado. Aí a gente sim é atraído para alguma dessas regiões aí, tá certo? Então, céu e inferno, eles não existem por isso, porque a gente mesmo plasma em nós, de acordo com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que vai corresponder à nossa felicidade ou à nossa infelicidade. Jesus ele já tem uma frase que diz: aonde está o seu tesouro, aí também está o vosso coração. E a gente acrescenta o seguinte, né? Aonde está o seu coração, estará a sua felicidade ou a sua infelicidade. Então, esse céu e inferno é questão de escolha, é questão de educação, né? É questão de prioridade, de educação principalmente. Muito bom essa resposta. Inclusive, quem quiser estudar a situação dos espíritos após o desencarne, pode ler o livro O Céu e Inferno. É um livro da codificação, né, de Allan Kardec, e Allan Kardec entrevista vários espíritos em situação de sofrimento, em situação mediana e em situação feliz. E por ali ele elabora essa teoria que cada espírito, né, ele sofre ou é feliz de acordo com as consequências da sua ação, das suas obras aqui enquanto encarnado. E não constitui assim um lugar separado, um lugar especial, mas uma condição do indivíduo, igual Jesus já tinha falado também, né? O reino dos céus está dentro de nós, né? Dentro de cada um de nós.
Bom, eu tenho duas perguntas aqui, que eu vou fazer um esforço para respondê-las, essas duas perguntas juntas, porque eu acho que a causa é a mesma, apesar de serem coisas diferentes. Boa noite à mesa. Gostaria de uma orientação à luz da espiritualidade, claro, se vocês puderem responder. Como faço para esquecer um grande amor? Será que temos que esquecer mesmo? Né? Mas o que ele quer é como sofrer menos. Como esquecer? Eu, no meu caso, oro por ela. E isto tem me ajudado muito. Obrigado. A segunda, como eu disse, não tem nada a ver com a primeira, mas eu acredito que a resposta possa ser a mesma. Quando se tem um fato decorrido há muitos anos atrás, um fato marcante, porém não muito positivo, que sempre retorna à lembrança dos dias atuais, atrapalhando o cotidiano. Há um jeito não mais de ser influenciado por isto? Ou seja, parece que as duas questões, apesar de serem fatos diferentes, né, um grande amor e um fato não muito positivo, um fato não muito positivo deve ser negativo, né? Inclui um fato negativo e um grande amor que afeta o meu presente, algo no passado que afeta o meu presente de forma ruim. O que fazer? Na verdade, eu penso ser muito difícil responder isso aqui no tempo que a gente dispõe, né? Até porque eu peço aos colegas para serem sucintos, aí eu vou e falo meia hora, não tem jeito. Mas Pedro, ele fez um estudo conosco uma vez que chamava A Caridade, Espírito de Pedro. Nosso protetor do nosso grupo lá. Ele fez um estudo chamado A Caridade no Mundo de Transição. E ele fala que a maior caridade que o Espiritismo pode fazer para nós, que estamos passando esse período de transição planetária, é paz, sentido e saúde. Ele até brinca e cria uma palavra, pacença. Paz, sentido e saúde, uma sílaba de cada. E ele explica cada uma dessas palavras na nossa vida. E, basicamente, a paz tem muito a ver com isso aqui. Segundo Pedro, a paz tem 3 dimensões a paz. Paz com relação ao nosso passado, paz com relação ao nosso presente e paz com relação ao nosso futuro. Então, essa paz profunda que ele está falando começa com relação ao nosso passado. E aí está o grande problema, porque ele fala que paz com relação ao passado é consciência tranquila. Quem de nós tem a consciência plenamente tranquila? Principalmente quando a gente pensa em vidas passadas. Pode até ser que nessa vida eu estou com a minha consciência mais ou menos tranquila, mas com vidas passadas. Então, Pedro fala que o seguinte, paz com relação ao passado é muito difícil para nós terráqueos, porque nós não temos a nossa consciência tranquila, seja com relação a esses fatos negativos, seja com relação a outros fatos qualquer. Então, ele fala que nós temos que ressignificar o passado. Ressignificar o passado é alguma coisa que os terapeutas fazem muito, a psiquiatria faz muito, porque é relembrar o passado, entender o fato e ressignificá-lo para o nosso progresso. Porque, por exemplo, quando a gente é muito criança e acontece alguma coisa que nos traumatiza, enquanto criança nós não compreendíamos. Agora adulto, seja a gente voltar lá por hipnose ou voltar lá conscientemente e ressignificar aquele trauma, eu posso então tranquilizar-me, porque eu compreendo de forma diferente aquilo que aconteceu comigo. Então, hoje, eu tenho que ressignificar o passado.
eu tenho que voltar nesses fatos e ressignificá-lo para mim mesmo. Então, com o meu conhecimento, com o conhecimento da doutrina espírita, com o conhecimento do Evangelho e, principalmente, com o conhecimento da lei de evolução, ressignificar esses fatos passados e começar a praticar o quê? O auto-perdão. Nós temos que praticar o auto-perdão. E no auto-perdão nós perdoamos também o próximo. Então eu começo me perdoando e perdoo também o próximo. E aí, gente, eu consigo me livrar do remorso e do ressentimento, que é o que me tira a paz com relação ao passado. O que é o remorso ou ressentimento? É uma brasa em fogo que eu estou segurando. E toda vez que eu lembro, é como se eu assoprasse essa brasa. E, na verdade, eu não seguro ela na mão. Eu seguro ela no meu coração. Então, quando eu aqueço essa brasa, ela pega fogo dentro de mim. É o que ele está falando muitas vezes aqui. Ó. Então, eu tenho que abandonar o remorso, o ressentimento, através do auto-perdão. Isso é paz com relação ao passado. Paz com relação ao presente tem muito a ver com sentido, que é estar no sentido, que é praticar a caridade, que é mudar a postura, que é ter disciplina no bem. Então, eu tenho paz com o meu presente. E paz com relação ao futuro é a fé. É a fé no futuro, a fé na imortalidade da alma, a fé na justiça divina e na sabedoria, que me dá a paz com relação ao meu futuro. Então, eu tendo esses 3 componentes da paz, eu estou em paz comigo mesmo. E aí eu posso ajudar os outros a estar em paz também. Tem uma notícia aqui que é boa demais da conta, só que para uma pessoa não é tão boa, não. Está começando a chover e o carro da placa 6123, final 6123, está aberto. Tá? Então, se tiver alguém aqui que é o final dessa placa, 6123, por favor. Uma pessoa que faleceu, de repente, pode fazer algum tipo de contato com alguém da família? Como e a partir de quando? Totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo. Cada pessoa tem seu tempo, cada espírito tem o seu tempo de perturbação após a morte, né? Então, isso vai depender de espírito e do desprendimento que ele tem da matéria. Morreu, faleceu, ele vai ter um tempo de perturbação, o Ives falou muito bem disso na pergunta anterior, e ele vai se sentir um pouco perturbado, da qual não tente nem fazer nenhum tipo de evocação, que vai auxiliar a que ele tenha mais perturbação ainda. Então, é muito importante que durante os primeiros dias após o falecimento de alguém, não evocá-lo. Nos primeiros dias, não evoca. Faça uma prece, mande um pensamento bom, né? Peça aos parentes que já antecederam aquele, né, na jornada. A gente não sabe também se esse parente está bom ou, às vezes, ele pode estar pior ainda. Mas é uma alternativa que, se ele estiver pior ainda, se você pedir a ajuda para esse parente, ele também vai receber o auxílio da prece. Ele também vai receber um refrigério no seu espírito. Então, faça uma prece, peça ajuda, que a espiritualidade amiga possa encaminhar aquele espírito, mas nos primeiros dias não faça evocação, não o chame, e isso vai depender. Se a gente for pegar o livro dos médiuns, o Kardec fala de dias. Tá? No livro dos médiuns, ele fala, porque eles faziam experiências. Morria a pessoa, Kardec pegava a turma dele, da Sociedade Espírita Parisiense, eles iam até o cemitério e faziam evocação. Porque era experiência. O Kardec, gente, livro dos médiuns principalmente, né, ele traz muito esses relatos, e principalmente também na Revista Espírita, né, de experiências realmente que eles faziam, mas ele estava codificando a doutrina, então isso foi preciso naquele tempo. Então, a pessoa morria, um dia só, ali, eles iam para a beira do cemitério e faziam evocação, para ver se aquele espírito voltava, já estava disponível para dar a comunicação ou não. Então, ele chegou numa data, né, fez uma média, e chegou num período que é de 7 dias. Né? A gente deve esperar, no mínimo, 7 dias. Não tem nenhum número cabalístico, a 7 não tem nada a ver com o número da sorte, do azar, não tem nada a ver, mas é porque, nas comunicações, ele ia fazendo, então deu como média. Realmente era uma pesquisa ali, quantitativa, deu como média 7 dias.
Nós aqui, hoje, nós achamos que esse período, ele vale para todo mundo. Só que não. Por quê? Porque o Kardec, a amostra que o Kardec estudou, ela foi uma amostra viciada, né? Dá um viés aí. Por quê? Porque quando o Kardec veio, gente, para codificar a doutrina espírita, reencarnou junto com ele uma multidão de espíritos também, mais ou menos evoluídos, para dar esse auxílio para que a doutrina espírita ela conseguisse ali ser enraizada, né, no coração da França. Então, na hora que ele chamava esse pessoal, eles tinham, como é óbvio, uma lucidez maior e eles conseguiam dar uma comunicação mais rápida. Então, a gente tinha uma amostra viciada. Hoje, você pode aí esperar, se você quiser evocar, né? A gente não aconselha muito fazer isso em casa nos primeiros dias após o falecimento, mas se você quiser esperar aí umas 2 semanas no mínimo, tá, o espírito ainda vai estar passando por essa perturbação, depois ele já pode ter aí uma certa lucidez para poder dar algum tipo de comunicação. Só que o mais aconselhável a fazer, como é óbvio, é numa casa espírita, né? Se a saudade está demais, se você quer tentar, né? Porque é óbvio que a gente não dá garantia nenhuma disso, se você quiser tentar ter uma comunicação com aquele espírito, você pode vir numa casa espírita, lembrando sempre que se o móvel principal for apenas a curiosidade, provavelmente isso também não vai acontecer. Tá? Esse espírito tem condição de ver ou sentir os acontecimentos de seus familiares? O Ives acabou de responder, né? Deu o exemplo lá da caixa de marimbondo. Então, quando um ser desencarna, a referência dele é a família. Então, ele vai ficar ali durante um tempo e ele vai sim sentir o que a família está sentindo, ele vai sim ouvir o que a família fala naquele momento, ele vai ver o que a família está passando naquele momento, né? Por isso que a gente sempre recomenda preces e mais preces, e quando lembrar da pessoa, lembrar de uma forma boa, né? Dos momentos felizes que viveram juntos, que ele vai sentir isso como se fosse um refrigério na sua alma, e acalenta, né? Morte há 30 dias, que poder tem as minhas orações para ele? Que poder tem as orações? Justamente desse refrigério, né? Quando a gente faz uma oração para alguém que já desencarnou, é como se a gente auxiliasse no processo de desanuviar essa perturbação que ele está passando naquele momento. A gente esclarece com um exemplo. Divaldo Franco, certa vez, foi fazer uma palestra numa cidade, e ele chegou na cidade para fazer a palestra, todo mundo triste, a cidade entristecida. E ele chegou, achou estranho aquele clima, chegou alguém, chamou ali, né, reservadamente, e perguntou, olha, o que aconteceu? Aí a mulher explicou para ele, ô Divaldo, é porque nesse final de semana, um menino jovem, muito conhecido na cidade, né, muito influente no sentido não financeiro, mas influente mesmo, uma pessoa sociável, suicidou, né, colocou a cabeça no trilho, veio o trem e ele suicidou. Então, assim, foi uma morte que abalou todo mundo. E isso já tinha passado, depois o Divaldo ficou com aquilo na cabeça, pegou o nome do rapaz e ficou com aquilo na cabeça. Todos os dias o Divaldo fazia uma oração para aquele espírito. Todos os dias. Passado já muito tempo depois, Divaldo estava um pouco depressivo mesmo, desanimado da tarefa. De repente entra um espírito, isso na casa dele, já na mansão do caminho, entra esse espírito e fala assim, não, é porque certa vez você me ajudou e hoje eu venho para te ajudar. Aí o Divaldo falou assim, mas eu não te conheço, né? Como que eu te ajudei? Aí o rapazinho contou a história, falou assim, depois que eu fiz uma grande, né, um grande desacerto na minha vida, que foi deitar minha cabeça no trilho, eu revivi aquele momento meses. Então, eu escutava o apito do trem chegava mais forte, de repente, estraçalhava o crânio, eu escutava barulhos de crânio quebrando, dor, muita dor. Na hora que eu achava que aquela dor ia acabar, apito do trem novamente. E apito do trem, rebentava minha cabeça, crânio esfacelando, dor, apito do trem. Ficou nesse ciclo vicioso, meses. Aí ele contou assim, de repente, eu comecei a sentir tive uma certa lucidez. De repente, entre um apito e outro, já dava um pouco mais de espaço. E eu senti que aquilo começou a ficar cada vez mais longe. E eu ouvia a oração de um homem. E essa oração de um homem, depois eu fiquei sabendo que era o Senhor. Ou seja, as orações do Divaldo Franco fez com que ele desanuviasse aquele ciclo vicioso que ele estava, né, e aquilo auxiliou ele para lidar com aquela situação. Muito tempo depois ele volta para ajudar o Divaldo. Então, assim que as nossas orações podem ajudar. Então, não fique tímido. Faça oração mesmo, faça preces, tá? Eles de lá sentem, com certeza.
mestre. Ó, sou eu. Tem duas perguntas aqui que nos chegaram e está dizendo mais ou menos a mesma coisa. A gente vai sintetizar as duas perguntas em uma resposta só. Boa noite. Tenho dificuldades de me relacionar com meu pai. Já tentei de todas as formas, mas ele não me dá abertura. Tudo que vem dele mexe muito comigo. Sei que pode ser resgate de outras vidas. O que fazer? Só uma correção aqui. Quando fala outras vidas, na verdade são outras existências, tá, gente? Vida a gente tem uma só, mas quando fala outras vidas, eu acho que dá para compreender que são outras existências aí. E a segunda diz o seguinte: tenho uma amiga que tem muitos problemas com os pais. Eles desfazem muito dela. Qual a melhor maneira de ajudar, não criticando os pais dela, mesmo sabendo que ela tem muitas mágoas deles? Bom, vamos procurar responder aqui de uma maneira bem sintética. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a espiritualidade classifica dois tipos de família. As famílias espirituais ligadas pelos laços espirituais e as famílias consanguíneas, que não têm muito um vínculo profundo espiritual no sentido de construção moral, tá, gente? De construção moral juntos, vamos dizer assim. A segunda família, a família corporal, os laços delas tendem a ser muito tênues, tendem a se desfazer com muita facilidade, rompendo em conflitos, rompendo em dificuldades e outros problemas mais. As famílias espirituais, elas já têm aquele vínculo de afinidades construídas no passado, né, e que se refletem no hoje através de uma boa convivência. Toda vez que nós falamos de dificuldade no seio familiar, é imperioso a gente considerar as nossas existências anteriores, porque a família é um laboratório de lapidação moral, é um educandário da qual os espíritos se reencarnam, né, para se ajustarem, para se reajustarem, melhor dizendo, dentro de dificuldades que vivenciaram antes. É por isso que todos os embates dentro da família, eles são mais dolorosos do que fora dela. Por exemplo, um amigo seu mexe com você, te provoca, te magoa, é uma coisa. Agora, um familiar parece que dói muito mais, parece que a dor vem dobrada. E por quê? Porque aqueles espíritos que ali reencarnam, eles se conhecem de longa data. Então, eles sabem os pontos vulneráveis de todos aqueles que ali estão, porque se conhecem há mais tempo. Então, é por isso que todas as dificuldades dentro do seio familiar, elas são mais dolorosas mesmo. Quanto às dificuldades com os pais, tem um caso que aconteceu há uns anos atrás, comigo, lá no Centro Espírita Maria de Nazaré, em que os pais iam para a escola de paz, faziam de tudo para os filhos acompanharem eles no centro espírita, e os filhos não iam de jeito nenhum, sempre desdenhavam da atitude dos pais, eram malcriados, né? E os pais ali sempre persistindo em convidá-los, em estabelecer o culto do Evangelho no lar, né, pelo comportamento difícil dos filhos, e os filhos sempre muito arredios àquelas iniciativas dos pais, né? E eu coordenava o estudo do estudo sistematizado da doutrina espírita, e os pais começaram a frequentar e chegaram para mim e exporam, eles expuseram esse problema, em que eles procuravam, mas os filhos eles eram sempre muito arredios, não queriam saber, e isso entristecia muito eles. No momento, me veio um pensamento assim: eram espíritos conhecidos do passado, em situações viciantes, em situações dificultosas, da qual os pais mudaram e os espíritos ficaram na retaguarda. Não que também não tenham mudado, mas não sofreram uma mudança tão evidente como a dos pais.
e eles não estavam acreditando muito na mudança dos pais. Por isso que muitas das vezes existe o choque dentro da família. Porque às vezes é um que tem um determinado nível de consciência, uma determinada conduta, e outro praticamente com a conduta inversa àquela conduta, totalmente contrária àquele comportamento que determinado familiar tem. E aí cria o atrito pela diferença. Mas muitas das vezes essa diferença ela é estabelecida no passado por espíritos que vivenciaram os mesmos dramas, só que uns avançaram mais do que outros. Os que ficaram na retaguarda não acreditam tanto na mudança daqueles que avançaram. Tá certo? Eles tiraram a fotografia psíquica, vamos dizer assim, daqueles espíritos que vivenciaram experiências ontem, dificultosas, e que trazem até hoje. E por isso não acreditam. Então é preciso com que você, na condição de filha, persista nos bons propósitos, não deixe, vamos dizer assim, se revoltar pela situação, porque a revolta é sempre muito pior. Procure manter um comportamento assim de elevação, de oração pelo seu pai. O Tiago ressaltou muito bem a importância da oração, mas que não só funciona como lenitivo para os desencarnados, não. Para os encarnados também. É esse refrigério que vai trabalhando no coração daqueles que estão encarnados. Então, muitas das vezes, o melhor comportamento a ser adotado é a oração, não procurando se chatear muito vamos dizer assim, pela não abertura do seu pai ou pela não abertura dos seus familiares, procurando sempre fazer o melhor de você mesmo, a fim de que a situação melhore, a fim de que os bons espíritos encontrem em você, vamos dizer assim, guarida para ser uma fonte luminosa dentro da sua casa. Às vezes você é o hífen de luz que vai brilhar dentro do seu lar, iluminando os seus outros familiares. Então, a sua responsabilidade como um espírito mais consciente também é maior. Então, é preciso com que a gente compreenda isso e, a partir disso, a gente evite os conflitos, aliás, os confrontos, porque o conflito ele é natural, o conflito ele nasce da diferença. Né? A partir do momento que a gente tem a diferença, a gente vai ter conflito. Mas o conflito não deve levar ao confronto. Confronto é quando eu já tento ir em direção ao outro, tento rebaixar o outro, eu tento impor a minha verdade ao outro. Esse é o confronto. O conflito vai existir, porque o conflito, muitas das vezes, a gente traz na nossa intimidade. Nós somos seres conflituosos interiormente. Agora, esse conflito não deve nos conduzir a um confronto. No sentido aqui da amiga que percebe o comportamento dos pais com relação à filha, e ela quer orientar sem criticar os pais, existem muitas maneiras de você orientar, vamos dizer assim, sem criticar os pais. Uma delas é falando isso aqui que eu estou falando, porque a gente desconhece o nosso próprio passado, né, o que dirá dos outros, da qual a gente está avaliando determinada circunstância, a gente está avaliando determinada situação. Então, envolva, né, as suas palavras sempre com um sentimento de amor, a fim de que você possa estar auxiliando, né, quem está passando por dificuldade. Emmanuel ele tem uma frase que diz, né, Jomar, Tiago, que a verdade ela tem que ser envolta pelo sentimento de amor, porque a verdade é igual um cristal. É que nem uma pedra. Se você pega uma pedra, um diamante ou um cristal e arremessa na cabeça da pessoa, vai machucar. Agora, se você envolve com o veludo do amor e entrega, ela vai receber de uma maneira bem diferente. Então, as nossas palavras elas têm que ser movidas pelo sentimento de amor. E o sentimento de amor nunca censura, nunca critica, porque sabe respeitar o momento de cada um. Fala aquela trovinha aí para terminar essa resposta, adorei ela. A trovinha do Casimiro Cunha, que diz assim, que no mundo, para ter a felicidade com esplendor, é preciso uma gota de verdade dentro de um litro de amor. No mundo, para ter a felicidade com esplendor, é preciso de uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Né? E a gente faz justamente o contrário, pega um barril da nossa verdade, arremessa na cabeça do outro, sem uma gota de amor. Então é preciso com que o amor venha à frente,
a fim de que a verdade conduzida pelas nossas palavras seja melhor aceita, seja melhor trabalhada naqueles que ouvem. Senão você fica franco demais, que aí vira franco atirador, dando tiro para todo lado. Então a gente tem que sempre envolver a verdade com muito amor. Bom, mais uma questão aqui. Às vezes sinto algo segurando minha vida, de progredir em vários aspectos. O que devo fazer para não me deixar atingir ou evoluir? Para não deixar essas pequenas coisas me atrapalhar. Eu sinto que tenho uma energia que às vezes não me deixa progredir. Bom, não é só você não. Acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte, eu acho que esse tipo de coisa, todos nós, seres humanos, que estamos tentando romper a nossa pequenez, tentando romper os nossos vícios milenares, tentando romper com a nossa herança da animalidade, buscando uma espiritualidade, passamos por isso aqui. Então, essa luta, esse esforço, né, essa resistência, essa energia negativa, não é só você que sente, não. E o pior de tudo é quando a gente começa a perceber que isso não é de fora, é de dentro. A energia negativa vem de dentro. As forças que te seguram, elas têm ressonância com as forças dentro de você, porque senão você rompia. E não existe um segredo, não existe aqui uma receita maravilhosa que eu possa falar e que possa servir a todos vocês. A receita é a que Jesus deu e é a que Allan Kardec explica no capítulo Fora da Caridade não há salvação, no Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade tem que ser entendida como esse esforço consciente de sair de si, de sair do egoísmo, de sair do orgulho e alcançar o outro através do amor. E salvação tem que ser entendido como progresso, como evolução espiritual, intelecto moral. Então, Kardec e Jesus falam que para a gente superar tudo isso, a gente tem que buscar um trabalho, uma ação que não seja nem egoísta, não seja pensando em mim mesmo, mas seja pensando no bem, seja pensando no outro, seja pensando na sociedade, na ecologia, em todos. E aí é necessário uma frase de André Luiz que eu adoro, que ela fala assim: a disciplina antecede a espontaneidade. Porque muitos de nós não vai dar conta de fazer isso espontaneamente. Ou seja, eu tenho que ser disciplinado. Eu tenho que fazer isso igual eu faço com o trabalho que eu ganho para isso, que eu sou remunerado para isso. Só que é um trabalho para a minha evolução espiritual. É um trabalho cujo a remuneração é em bônus horas, ou se preferirem, em algo mais elevado, em merecimento espiritual. Eu tenho que merecer, através desse trabalho disciplinado, com a força de vontade. E aí, quando isso se tornar um hábito, passa a ser espontâneo. Aí eu faço com naturalidade. Aí eu não preciso forçar mais. Eu já faço porque aquilo é da minha índole. Eu conquistei aquilo. Aquilo já sai de mim naturalmente. É por isso que Emmanuel fala que a gente só possui o que a gente doa. Porque aquilo que a gente doa já é patrimônio espiritual nosso. Então, se eu sou capaz de doar amor, é porque eu já consegui conquistar o amor.
Se eu sou capaz de doar carinho, é porque o carinho já é uma conquista do meu espírito. Então eu só possuo aquilo que dou. Então quem perguntou aí, é nesse trabalho realmente disciplinado na caridade, no amor ao próximo. Tem mais alguma da noite de hoje? Então, bem rapidinho, nós temos 3 minutos. Vamos ser breve. Boa noite, Tiago. Boa noite. Obrigado pela pergunta. Como posso interpretar acidentes e assassinatos? Chegou a hora de desencarnar ou estava no lugar errado e na hora errada? Obrigado. De nada. Gente, nós saímos do mundo espiritual, a gente tem uma pauta reencarnatória que todos nós fazemos, mas elas ventilam pontos principais. Pontos principais. Olha, você tem o plano A, você vai encontrar com uma pessoa assim, que você tem uma questão com ela, vocês dois já concordaram aqui no mundo espiritual, vocês vão constituir uma família, vai vir tantos espíritos assim para você. O seu fluido vital vai ir aí com uma cota, sei lá, de 70, 80 anos, estou aqui fazendo uma situação hipotética. Você vai ir com um fluido vital aqui de 70, 80 anos e pronto, e você vai viver essa existência, porque o objetivo principal dessa existência é você resolver situações com esse agrupamento de espíritos. Ponto. Nós não marcamos o dia da nossa morte, não existe dia e hora marcada para você morrer, não existe a maneira certinha que você vai desencarnar, você não constrói isso no mundo espiritual. A gente acha, uma pessoa que morreu de assassinato, então foi porque ela assassinou alguém lá atrás. Não, não necessariamente. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Entende? Não necessariamente porque uma pessoa morreu de acidente, quer dizer que no mundo espiritual ela colocou aquilo como uma necessidade de ela ter que morrer de acidente. Isso não existe, né? A nossa conduta aqui na existência, ela vai modelando o tipo de experiência que a gente vai ter. Então, uma pessoa, por exemplo, que morre de acidente, provavelmente, né, é óbvio que a gente vai ter que ver, pode ser também devido à conduta do outro, mas provavelmente por causa de conduta irresponsável dela. Pode ser que o outro também tenha culpa total num acidente? Pode. E eu estou totalmente inocente naquele acidente e vinha desencarnar nele? Também pode acontecer. Mas isso é injustiça? Não. É porque aquele espírito, ele precisava daquele tipo de experiência para poder ter algum tipo de aprendizado na sua vida. Não na sua existência somente, mas na sua evolução espiritual. Então, a gente tem que parar um pouco com essa ideia de que a gente vem com o dia marcado. Porque imagina bem se você viesse com dia e hora marcado para desencarnar, né? Querendo ficar aqui do jeito que a gente gosta de ficar. O que teria de gente fazendo terapia de vida passada para tentar chegar até o momento que ele marcou o dia que ele ia desencarnar, para ficar na casa dele quietinho debaixo do cobertor, não, hoje não vou sair, não, a morte está me esperando ali na esquina, vou ficar aqui quietinho. Então, o que teria de gente tentando fazer isso não seria brincadeira. Então, é óbvio que a gente não sai do mundo espiritual com dia e data marcada. Tá? Chegou a hora de desencarnar? Uma pessoa que morre de assassinato, de acidente? Provavelmente sim. Se ela desencarnou, chegou o momento daquele espírito desencarnar. Pode ser que ele desencarne antes dessa cota que ele fez de 70, 80 anos? Pode, mas aí vai ser devido à conduta irresponsável dele. Aí vai ser devido à conduta irresponsável dele. Porque nós modificamos essa pauta reencarnatória durante a existência. E são as nossas condutas e as nossas decisões que vai modificando isso. Beleza? Obrigado.